Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 2. Mas antes, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Isaías, capítulo 2. Amém? Versículo 11. Quem já achou? Isaías, capítulo 2, versículo 1. Versículo 11, desculpa. Assim diz a palavra do Senhor. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Senhor Jesus, graças te rendemos, graças te damos. O nosso coração está alegre porque alcançamos graça diante de ti. Senhor, muito obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado por cada irmão aqui reunido. Estamos reunidos em teu nome. Senhor, que a tua graça se estenda a todos os irmãos, a todos os teus filhos, a todos os teus servos aqui. Senhor, que o teu nome seja bendito. Que a tua palavra venha como luz na nossa vida. Que a semente santa brote no nosso coração, promova arrependimento, mudança de atitude e que possamos levar essa palavra a todo lado em que nós formos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Estamos alegres, Senhor, desde já te agradecemos por tudo que irás fazer. Oramos com fé, em nome de Jesus Cristo, e dizemos amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós começamos e vamos dar sequência à série de mensagens no livro do profeta Isaías. Amém? Começamos a semana passada com o nosso irmão Kojak, que fez um panorama sobre o livro. E doravante, nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos mergulhar a fundo sobre o livro do profeta Isaías. Amém? O livro do profeta Isaías é o primeiro livro da categoria dos livros proféticos. Para quem não sabe, a Bíblia está dividida por secções, ok? Em que secção está? Primeiro, está o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco. Amém? Que os judeus chamam de Torá. É exatamente os mesmos livros. Depois, vem os livros históricos, que começa com o livro de Josué, que retrata a história de Israel. As guerras, os reis, os juízes. É a parte histórica da Bíblia. Amém? Depois vem a parte dos livros poéticos, onde tem salmos, provérbios, Jó também está dentro, Cantares, são os livros poéticos. Depois vem os livros proféticos. Nesta categoria, o livro de Isaías é o primeiro. Termina com o livro de Malaquias. Não quer dizer, irmãos, que no livro histórico não tem a profecia. Que no livro profético não tem a história. Que no Pentateuco não tem a poesia. Não quer dizer. Mas, categoricamente, nós organizamos o Antigo Testamento assim. O Novo Testamento é Evangelhos, os 4 primeiros, Atos, as cartas ou epístolas e o Apocalipse. Ok? Então, quando te perguntarem como é que a Bíblia está dividida, Pentateuco, depois, livros históricos, poéticos, proféticos, Evangelhos, Atos, cartas ou epístolas e o Apocalipse. Amém? Aleluia. E por que o livro de Isaías está posicionado como a introdução ou o primeiro livro profético? Ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Dentre os profetas, não foi o primeiro. Mas o livro de Isaías nos dá base, nos guia na leitura dos outros livros que vêm à frente.
O livro de Isaías engloba toda a parte profética do Antigo Testamento. Os outros profetas falam por partes. O livro de Isaías é mais panorâmico. Amém? Por que é importante essa introdução? Parece mais o que isso tem a ver conosco. Isso vai moldar a forma com que lemos a Bíblia. Vou dar um exemplo. Se chega na tua casa uma folha como essa, escrita aqui no canto, e depois aqui no cantinho tem um valor, 900 kwanzas. O que é que isso provavelmente é? É uma fatura. Você lê uma fatura do mesmo jeito que lê uma carta? Não. Fatura é cobrança. Carta é uma informação. Você lê uma carta do mesmo jeito que lê uma mensagem no WhatsApp? Não. Então, saber o que estás a ler molda a tua leitura. Quando você chega, Isaías, estou a ler o quê? Estou a ler um livro de um profeta. Ah, ok. Isso já molda a tua forma de ler a Bíblia. Chega em Mateus, isso é o quê? É um evangelho. Ok. Aqui vai descrever a vida de Jesus. Amém? E é bom nós termos essa introdução. Isaías foi um profeta de Jerusalém. Amém? Embora ele tenha profetizado falando de Jerusalém e de Judá, que engloba todo Israel, mas ele era de Jerusalém, da capital. Amém? E antes, permitam-me, irmãos, uma coisa que aquece o meu coração é uma área chamada apologética. Quem já ouviu falar da apologética? Apologética é a defesa da fé. Não é defesa de Jesus. Jesus não precisa que lhe defendam. Mas a fé precisa de ser defendida. Amém? Por que eu digo isso? Porque na internet, vou falar bem devagar, na internet há um suposto apóstolo que diz que temos que seguir um suposto profeta, que ele diz o seguinte: em toda a história, em cada época, existia um homem de Deus para cada época, não existiam mais. Logo, o profeta dele é o homem desta época, não pode existir outros. Se querem, posso falar o nome de quem é. Quem é? Não tenho nenhum problema. É exatamente esse. Um homem chamado, um falso apóstolo, chamado Hugo Zé, que ele diz que o profeta é o Cacu Filipe. Irmãos, confesso que eu não queria mesmo falar, mas eu vi que tempo passa, ninguém contradiz. Quem devia contradizer não está, então alguém tem que se posicionar, para não parecer que aquilo é verdade. E como é que se desmente isso muito rapidamente? Tem muitos argumentos. Ele diz que em todas as épocas apenas um homem de Deus existia. Ou seja, no Antigo Testamento era um homem, nunca são dois homens ao mesmo tempo. Isso é mentira por quê? Isaías e Oséias eram da mesma época. Acabou o argumento. Isaías capítulo 1, versículo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Agora sublinha essa parte. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Pula para o profeta Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, eles profetizaram na mesma época. Acabou o argumento. Amém? Amém? Isso também é uma chamada de atenção, irmãos. Há partes da Bíblia que nós às vezes ignoramos. A introdução do livro de Isaías parece que não tem nada. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Mas só esse versículo serve para refutar um falso profeta. Algo que parece que não tem informação nenhuma aqui. Está a falar que Isaías profetizou na época de uns reis aí. O que isso tem a ver? Só isso
já refuta um falso profeta. Aleluia. Um pesadelo de um falso profeta é o crente que lê a Bíblia. Isso é um pesadelo para um falso profeta. Crente que tem um contato com a Bíblia, um crente de oração, é um pesadelo. Amém? Amém. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui esse encorajamento. Não ignore nenhuma parte da Bíblia. Aleluia. Aquela parte da genealogia, fulano foi filho do fulano, fulano foi filho do fulano, aquilo é importante. Está escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não diz Salmos, Provérbios e mais 2 livros, não. Toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, repreensão, para moldar o ser, o Filho de Deus na palavra. Amém? Não ignore nenhuma parte da Bíblia. Amém? Quem compreendeu? Amém. Aleluia. Muito bem. Agora vamos para a palavra. Glória a Deus. Isaías 2:11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías estava a falar para o povo de Jerusalém, para os judeus. Isaías antes tinha falado sobre o culto falso, o culto cheio de hipocrisia. As pessoas ofereciam sacrifícios, mas depois não ajudavam os pobres. Ofereciam sacrifícios, mas tinham estatuetas em casa de outros deuses. Davam esmolas, mas odiavam o irmão. Isaías disse, esse vosso culto, Deus tem nojo disso. Está escrito no capítulo 1. Deus está cansado desse tipo de culto. Isaías falou isso no capítulo 1. Na introdução do capítulo 2, nós estamos no capítulo 2, Isaías fala da glória futura, quando o Senhor restaurar todas as coisas. Amém? Este versículo 11 que acabamos de ler está a falar do dia do Senhor. Quem já ouviu essa expressão? O dia do Senhor. Essa expressão, irmãos, dia do Senhor, nem sempre significa a mesma coisa. Amém? Amém. Fixem isso. Dia do Senhor nem sempre significa a mesma coisa. Dia do Senhor basicamente significam 3 coisas na Bíblia. Primeira, e a mais comum, é o dia do juízo final. Amém? Segunda coisa que significa o dia do Senhor. No Antigo Testamento, dia do Senhor era o sábado, que é o dia que o Senhor descansou. Amém? No Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse, dia do Senhor é o domingo, que é o dia que o Senhor ressuscitou. Amém? Então, nem sempre significa a mesma coisa. Se nós não soubermos o contexto, vamos criar heresia. Amém? Nós temos aqui um irmão chamado Emanuel. Emanuel é um nome, mas também significa Deus está conosco. Se não souber o contexto e eu disser Emanuel, você não sabe se eu estou a chamar uma pessoa ou se estou a dizer que Deus está conosco. Ou se estou a fazer as 2 coisas. Temos que saber sempre do contexto. Amém? Aqui no capítulo 2, Isaías está a falar do dia do Senhor, do juízo final. Não está a falar de sábado nem de domingo. Está a falar do juízo final. Amém? E ele diz que naquele dia, todos os olhos altivos, soberbos, arrogantes serão abatidos. Só o Senhor será exaltado. Amém? Amém. Irmãos, isso é um princípio bíblico. Você quer cair, exalte-se. A fórmula que não falha para a queda, exalte-se. Deus vai fazer questão de te deixar cair. Aqui é um pequeno trecho que mostra uma realidade não só presente na época de Isaías, presente até o dia de hoje. E hoje, se o Senhor permitir, e se a graça do Senhor me conduzir para isso, quero dar a palavra de maneira muito sucinta, mas muito prática.
Nós, se não tivermos cuidado, irmãos, vamos cair no mesmo erro que os judeus tiveram na época de Isaías. Pensar que nós somos filhos de Deus, nação santa, o povo escolhido do Senhor, logo não tem como cairmos. Eles pensavam assim. E nós também pensamos assim. É nesse momento que cada um no interior diz, eu não penso assim. Eles se calhar pensavam, irmão Braulio, acho que aí bateste na trave. Calma, é aqui que vamos entrar na palavra. Amém? Quero mostrar, irmãos, 4 coisas, 4 pontos em que nós nos ensoberbecemos e não estamos a dar conta. 4 pontos em que nós somos altivos e não parece que somos. Mas, pela palavra, quero descortinar aqui esses 4 pontos muito breves e cada um se enquadre, se arrependa no próprio coração, não precisa externar. Se quiser, amém. Mas o propósito não é expor a vida de ninguém. O propósito é nos levar para o arrependimento. É nos levar a pensar, aonde é que eu tenho sido arrogante e não estou a dar conta? Onde é que eu estou a pecar à semelhança do povo na época de Isaías? Isaías, mais de 3.000 anos atrás. Como é que aquele povo errou? Eu estou a ler a palavra e ainda estou a errar como esse povo. É esse o objetivo. Desculpa. É esse o objetivo da palavra de hoje. Amém? Amém. Quem está a perceber? Aleluia. Amém? Primeiro ponto, muito rapidamente, são 4. Primeiro ponto é a soberba religiosa. É a arrogância religiosa. Como, Braulio? Como é que eu sou um arrogante religioso? O povo antigamente pensava o seguinte: nós somos descendentes de Abraão. A promessa foi para Abraão e para os seus filhos. Como é que esses ímpios se comparam a nós? Nós confundimos santidade com preconceito. Exemplo, nós somos chamados à santidade. O que Deus espera de nós é santidade. Santidade não é deixar de estar com os ímpios. Santidade é não se misturar com os ímpios. Qual é a diferença, Braulio? E muita gente usa isso. Jesus ia para os casamentos. Ia, mas não se prostituía. Andava com os cobradores de imposto, mas ele não cobrava imposto. Com os maldizentes, mas ele não era maldizente. Jesus estava com o lixo da sociedade naquela altura. Imagina o pior de Jerusalém. Jesus estava com eles, mas não se misturava com eles. Nós não fazemos isso. A nossa posição é: eu sou regenerado. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. E damos as costas. Abandona lá o ímpio. No livro de Romanos está escrito: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que os ímpios vão se arrepender se ninguém vai lá para pregar? Se você acha que eles são contaminados e você é o puro que não pode tocar nos ímpios, isso é soberba religiosa. Os fariseus eram exatamente assim. Os fariseus, assim que metessem o pé fora de casa, ao voltar, eles tinham que tomar banho. Um banho de purificação. Sabe por quê? Porque na rua tinha ímpios. Por isso, quando viram os discípulos de Jesus a comer sem lavar as mãos, como é que eles estão a fazer isso? Aquilo não era higiene, irmãos. Quando os fariseus perguntaram por que os seus discípulos não lavam as mãos, não era higiene, era uma questão religiosa. Eles dizem, mas como é que vocês que tiveram contato com gregos, troianos e blá blá blá, não lavam o corpo, pelo menos as mãos? Por isso é que Jesus disse, o que contamina não é o que entra.
Jesus não estava a falar de bactérias aí. Estava a falar de espiritualidade. O que corrompe o teu coração não é uma bactéria. É aquilo que você crê. O que corrompe o coração é arrogância. Amém? O que corrompe o coração não é se uma comida ficou 2 dias na geleira. Não é isso. Amém? É aquilo que você crê. Isso corrompe o teu coração. Se não tivermos cuidado, irmãos, nós seremos soberbos religiosos. Considerar superior aos outros porque Jesus nos alcançou. Irmão, nós fomos alcançados pela graça. E somente pela graça. Não foi por mérito. E se houve mérito, o mérito não é nosso, é de Deus. Mas se não tivermos cuidado, vamos olhar para os irmãos que estão perdidos, e realmente estão perdidos, mas vamos olhar com um ar de superioridade. Aí, isso já é arrogância. Os perdidos são para ser alcançados, não para ser excluídos. Amém? Não concordamos com as práticas contrárias à Bíblia. Prostituição, adultério, fornicação, bebedice, assassinato, inclui tudo aí. Não concordamos com isso. Mas, qual foi a ordem que o Senhor nos deu? Ide e se escondam. Ide ficar nas montanhas onde não tem ímpio. Ide e tranquem-se em casa até que eu venha. Qual foi a ordem? Como é que vamos pregar se não temos contato com quem precisa? Se considerarmos os outros o lixo da sociedade, não tem como. A soberba religiosa é muito sutil. Cuidado para não fazer a oração daquele fariseu. Graças te dou, Senhor, não sou como esse ímpio. Eu ofereço sacrifício. Todos os domingos estou aqui no local. Sou o primeiro a chegar. Eu é que recebo todo mundo. Graças te dou, porque eu não fico um dia sem orar, como aqueles irmãos que têm a audácia de orar sentados. Graças te dou, meu Deus, porque eu leio a Bíblia todos os dias. Ao contrário daqueles perdidos que um versículo apanha um sono. Essa oração é de fariseu. Parece que é muito espiritual, parece que é muito... Porque você está a meter graças a Deus, é mentira. Você está a dar graças a ti. Cuidado, irmãos. Todos nós temos que ter cuidado com a soberba religiosa. O ar de altivez, porque a minha família é toda crente. Eu nasci num lar crente. Você se converteu agora, então cuidado comigo. Isso é soberba, é arrogância religiosa. Parece que é muita espiritualidade. Você só ora 2 minutos, nem treme. Quando receberes o Espírito Santo, vais perceber. Isso é arrogância, irmão. É arrogância. Não é outro nome. Isso não é espiritualidade. É arrogância. Parece que nós não estamos aqui. Quando você começa a comparar o grupo em que você reúne com as outras denominações, cuidado. Graças a Deus, porque aqui não temos um placar. Amém? Não temos. E depois? Quer dizer o quê? Que no seu vai ter categoria. Primeira categoria, irmãos de Luanda. Segunda categoria, tudo o resto. Porque não temos um placar? Cuidado! Isso é arrogância religiosa. Quando o pastor entra naquela denominação, aquilo é idolatria. Irmão, pode até ser, mas cuidado com essa informação. Cuidado com o que esta informação está fazendo no teu coração. Te consideras superior porque não fazes aquilo?
ou tens misericórdia de quem faz? Jesus, quando viu aquela mulher que estava a ser condenada por adultério, ele não concordou. Prova é que ele disse, vá e não peques mais. Mas ele não disse, vocês não sabem que eu sou filho de Deus, estão me trazer uma pecadora para me contaminar. Vocês deviam lá apedrejar já lá. Se nós estivéssemos nessa posição, sabe-se lá o que é que nós faríamos? Ao ver uma pessoa perdida, qual é a nossa reação? O que é que brota no nosso coração? Sinceramente, pergunta no teu interior. Eu quando vejo essas músicas pornofônicas, essas músicas que degradam a imagem das mulheres, e todo mundo sabe o que é que estamos a falar. Terminou o campeonato africano das nações, a música de Angola era uma música que não dá para cantar aqui. Mas o que é que brota no teu coração quando você percebe que as pessoas gostam daquilo? Ai, pena que não estamos em Sodoma e Gomorra, caía já um fogo e matava todo mundo. É isso que brota no teu coração? Ou fazes como Jesus, que chorou por Jerusalém? Ele disse, ó Jerusalém, se você me desse ouvidos, eu te guardaria como uma galinha guarda os seus filhos. Temos que nos responder sinceramente, irmãos, sem dar voltas. Quando vemos alguém perdido ou alguém que não tem as melhores práticas de culto, o que é que brota no nosso coração? É fofoca nos cantos? Misericórdia, irmão. Você sabia que lá naquele sítio fazem isso? Está errado. Tá. Mas a tua reação qual será? O que é que você está a fazer para ele sair desse caminho? Ou simplesmente que o Senhor tenha misericórdia. Mas no fundo é um desejo que para cair pedra naquelas pessoas, cai fogo e queima essa geração toda que faz essas músicas, esses programas, o que é que brota no teu coração? Isaías falou isso naquela altura. Vocês estão aqui com esse vosso culto de matar carneiros. Deus está chateado convosco. Isso aqui não está fazendo nada. Os judeus disseram, que? Nosotros? Oui! Nós mesmos! Ou estava a falar dos ímpios? Não, vocês mesmos. Essas vossas orações, Deus já nem vos ouve. Deus virou as costas para vocês. Essa não é uma realidade tão distante de nós. Não é. Estou no primeiro ponto. Que é arrogância ou soberba religiosa. Amém? Quem está a perceber? Amém. Examinemos. Não estou a falar examinem. Examinemos nós todos, incluindo quem está a falar, o nosso coração. Amém. Será que nós estamos a nos considerar superiores porque somos batizados? Será que não estamos a olhar para os nossos pais, irmãos, primos, colegas, como pessoas de segunda categoria? No livro de Atos, Pedro, que era alguém extremamente judeu, ele teve uma experiência que viu um lençol a descer do céu com uns animais. No fim da experiência, ele disse, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Não há racismo para Deus. Não há pessoas X, Y. Não. O Senhor olha quem está com Cristo, quem não está. Só. Amém? Amém. Deu para perceber? Glória a Deus. Amém. Essa mensagem não é para entristecer ninguém, irmãos. Amém? Amém. É para nos levar ao arrependimento e para não cairmos no mesmo erro dos israelitas. Amém? Amém. Primeiro ponto, soberba religiosa. Segundo ponto, soberba pela nacionalidade ou pela região em que você veio. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 9, lá está escrito, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar
filhos de Abraão. Quem falou isso? João Batista. João Batista disse: vocês precisam se arrepender. A mensagem do Senhor nos expõe. A Bíblia diz que os estrangeiros, os gentios, resistiam menos à mensagem. E eu vejo por experiência própria, é mais fácil pregar para alguém que não tem fé / religião nenhuma, do que pregar para alguém que está numa religião falsa. É mais fácil pregar para aquele que está mesmo perdido. É mais fácil. Ele resiste menos. Alguém que está numa seita, é luta que vais ter. Porque primeiro tens que destruir a mensagem da seita no coração. Depois tens que meter a nova. Amém? João Batista, a Bíblia diz que lá iam muitos gentios. Gentios quem são? Todos que não são de Israel. Gregos, romanos. Ouviam João Batista falar e ainda perguntavam: o que é que temos que fazer? Ele dizia: você rouba? Não rouba mais. Vai trabalhar. Você cobra imposto? Não cobra exageradamente. Ai, os judeus. Os judeus são aqueles... Nós nos arrepender? Como assim? Se nós somos filhos de Abraão. Somos filhos da promessa. Que arrependimento de quê? João Batista. E essa é a prova que João Batista era um homem de Deus. João Batista falava contra as circunstâncias sem medo. Amém. Irmão, falar aqui como eu estou a falar é fácil, entre aspas. Por quê? A princípio todo mundo aqui recebeu Cristo. Não há resistência quase nenhuma. João Batista não falou nessas circunstâncias. Ele falou no deserto, no calor, sem teto, como temos aqui, e falou para todo mundo sob o risco de lhe prenderem e lhe matarem. Tanto que lhe prenderam e lhe mataram. João Batista disse: não adianta vir com essa conversa de somos filhos de Deus. Porque nosso pai é Abraão. Olha como é que João Batista pegou isso e meteu na lama. Ele disse: eu afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aquilo é uma ofensa pesada para o judeu. Ele está dizendo, daquilo que vocês consideram mais, que vocês até pisam, Deus pode pegar e fazer dessa pedra um filho de Abraão. Ou seja, isso não vos guarda de nada. Irmão, nascer num lar religioso cristão não te guarda de nada. Se você não aceita Cristo, não te guardou de nada. Amém? Amém. Um será levado, o outro vai ficar. Marido e mulher, um pode ficar, o outro ir. Mas nós somos casados, não somos um. Será que o Senhor nos dividiu? Irmão, ninguém pode aceitar Jesus por ti. Não existe isso. Vou orar. Você intercede para que o Espírito Santo convença aquele a aceitar Jesus. Amém. Você faz isso. Mas você não tem uma carta, como é que se chama então, quando vai se tratar de documento? Em nome de outra pessoa. Uma procuração. Senhor, eis-me aqui, em nome do meu irmão Luís. Eu, em nome do Luís, aceito Cristo. Graças a Deus já aceitou. Mas eu não pode fazer isso. Onde é que está a procuração? Está assinada e carimbada no notário? Tá, ok, ele é. Por isso, há uma religião aí, um grupo de amigos que ora pelos mortos. Como se os mortos pudessem aceitar Jesus depois de morrer. Não tem como fazer isso. Amém? Amém. Não tem como. Você podia ser filho do apóstolo Paulo, casado com Aster, ter João Batista como primo, ouvir Jesus no Sermão do Monte. Se você não dissesse sim, Jesus te aceito. Então, não se ensoberbeça pela tua nacionalidade ou por causa da tua proveniência.
há um discípulo de Jesus chamado Filipe. O chamado de Filipe é muito simples. A Bíblia diz, Jesus estava a passar, viu Filipe? Siga-me. Filipe, como bom discípulo, seguiu e encontrou um amigo chamado Natanael. Natanael encontrou o profeta. Pergunta de Natanael, que expõe a soberba por nacionalidade. Olha a pergunta. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Resposta de Filipe. Vem e vê. A soberba por nacionalidade te leva a crer que se você é de um país ou de um sítio, você é superior. Ou se alguém é de um país, é inferior. De Nazaré vai sair o Messias? Como assim? Ele não argumentou. Vem e vê. Tomé é a mesma coisa. Que Jesus ressuscitou. Só quando eu... Exatamente a mesma coisa. Irmão, a tua nacionalidade não te eleva nem te diminui diante de ninguém. O hino que é cantado nas igrejas nos Estados Unidos não é inferior ao que é tocado aqui. Amém? Não é. Mas tem mais aparatos, tem luzes, câmara de última geração, profissionais da música, é verdade. Mas quanto ao valor para Deus, não é superior. Amém? A tua vida, ao lado da vida, imagina o teólogo mais brilhante que te veio na cabeça. Se vocês dois estão em Cristo, vocês estão no mesmo nível. Amém? São ambos salvos. Amém? Do mesmo modo, se você não aceitou Cristo, mas não é assassino, não rouba e tudo o resto, não estás em melhor condição do que um assassino. E eu vou dizer isso no próximo ponto com mais detalhes. Amém? A nossa nacionalidade não nos eleva, nem nos diminui. O sítio da proveniência de alguém não lhe reduz, nem lhe eleva. A soberba por nacionalidade nos leva a isso. De Nazaré pode ser alguma coisa boa. Mas será que Angola pode enviar missionários para o Brasil? Que audácia é essa? Você tem que nos receber. Da Angola vai sair missionário? Também vocês estão a pensar que são muita coisa. Não. Isso é arrogância. Parece que o movimento missionário é dos outros continentes para a África. Não é o contrário. Você africano quer ser missionário na Europa? Você quer ir de férias? Não. É possível. Você pode fazer missão em Londres, na Suíça. Não te diminui em nada. Do mesmo jeito que alguém do Togo, Gabão, República Centro-Africana pode vir para aqui como missionário e não lhe reduz em nada. Amém? A nossa origem, a nossa proveniência não nos diminui em nada em Cristo. Por isso é que para Cristo não há judeu, grego, homem, mulher, escravo, liberto. Amém? Quem está a perceber a mensagem? O objetivo é nos examinarmos, irmãos. Será que eu não estou a ser um soberbo religioso? Será que eu não estou a ser um soberbo pela minha nacionalidade? Teremos conferência esse ano. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Não quer dizer que os irmãos de Luanda são superiores aos das demais províncias. Em nada! Você pode ter, se calhar, mais escolaridade. Tem valor? Tem. Para Cristo, não é superior. Pode ter outras valências. Para Cristo, não tem importância. Amém? Amém? Irmãos, que isso fique muito sólido na nosso coração. Primeiro ponto, soberba religiosa. Segundo ponto, soberba por nacionalidade. Terceiro ponto,
Esse é o que eu mais gosto. Soberba por obras. Às vezes nós nos esquecemos que somos salvos pela graça. Pensamos que somos salvos pela graça, mas as minhas obras deram um empurrãozinho. Vou-vos contar uma ilustração, isso é real. Um irmão que deu um testemunho, e eu acredito que, salvo as devidas proporções, se enquadra bem nesse ponto. Um irmão, um pregador muito experiente, ele estava a contar uma vez, ele disse, ei, fui evangelizar no meu bairro e entrei para uma casa, tinha um senhor assim humilde, receptivo, me recebeu bem, toma água. E disse, olha, vim aqui falar da palavra. Não, irmão. E ele disse, olha, eu realmente, a minha esposa é aquela fervorosa, mas eu estou assim, tendo um pé no mundo, apanho umas bebedeiras e depois me arrependo 2 semanas. Mas, irmão, vou te contar. O vizinho daqui, ei, tem que orar, irmão. Ele bate a mulher quase todos os dias. Deus também não gosta disso. Vale a pena ainda eu, que, os meus erros são só para mim. Ele trata mal os filhos, o salário da esposa, ele gasta todo. E ele foi falando dos podres do outro. E o irmão que foi lá para pregar estava calado a ouvir. Isso é uma lição para nós. Quando você está a falar com alguém, ouça, não vá como... Não, mas a Bíblia diz, ouça o que a pessoa tem para falar. Ele disse, o irmão falou quase 40 minutos. Só do outro. Eu nem consigo lhe dar bom dia, irmão. Deus também assim não gosta. Depois ele ainda vai domingo às igrejas. Vale a pena eu que fico aqui. O irmão disse, olha, ouvi com atenção, irmão. E realmente a situação lá do vizinho não está muito boa. E ele disse, é verdade, irmão, eu não posso mentir. Pode perguntar aqui. Ele disse, calma. Mas você e o vizinho estão no mesmo pé de igualdade. Ei! Irmão, estás a me ofender? Eu nunca encostei na minha esposa. Violência comigo? Não, irmão, assim mesmo já acho que pode sair. Ele disse, calma. Tens uma Bíblia aí? Tenho. Êxodo capítulo 20. 10 mandamentos. Ele disse, irmão, conhece os mandamentos? Eu conheço mais ou menos, senão eu vou te ajudar. Primeiro mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas. Irmão, para ti, Deus é prioridade? Sim ou não? Não, é para mim. Não, vamos ver na prática. Quantas vezes por dia tu lês a Bíblia? É difícil. E quanto tempo fica aí no WhatsApp? WhatsApp, eu trabalho no WhatsApp. Mas não parou por aí. Quantas horas por dia? Tá mesmo complicado. Quanto tempo de televisão você tem? Ele disse, não, mas calma. Vamos pular para o segundo mandamento. Não precisa do primeiro. Vamos só os 10 mandamentos. Você está a honrar pai e mãe. Você trata os teus pais como prioridade em detrimento dos teus amigos. Irmão, vou resumir a história. Chegou no terceiro mandamento, eu estava a dizer já misericórdia. O que eu quero dizer com isso? As obras, se não estás em Cristo, só servem para te condenar. Vou repetir. As tuas obras, as tuas boas obras, se não estás em Cristo, só aumentam a tua condenação. Está escrito no livro de Tiago, quem descumpre um ponto da lei é culpado de descumprir toda a lei. A lei não tem só 10 mandamentos, tem 640 e tal mandamentos. Os 10 são os principais, os outros são desdobramentos dos 10. Se você erra num, você é culpado de errar todos. Tiago disse, o mesmo Deus que disse não matarás, é o mesmo que disse não roubarás. Se você rouba,
e não mata, você é culpado por matar também. Você descumpriu um, descumpriu todos. Isso para dizer o quê? Não caiamos na soberba das obras. Eu, pelo menos no Natal, dou uma cesta básica. Parece que os necessitados só têm necessidade no Natal. Pelo menos eu posto um versículo por dia que tem X likes. A minha pergunta é, e depois? O que é que queres dizer com isso? Irmãos, tem muitas armadilhas na internet. Ano de 2022, não sei se recebi mais elogios do que esse ano. A leitura da Bíblia! Graças a Deus! Luanda, ontem, irmão, fotografei alguém que me disse a mesma coisa. Precisamos de jovens com palavra como... É armadilha, irmão! Vou te resumir, é armadilha! Ai de você se fizer isso! Peito do Superman, peito estufado, né? Caíste. Cuidado com a armadilha das obras. As obras não servem para nos comparar aos outros. Nós temos boas obras porque somos salvos. Não temos boas obras para ser salvo. O que você faz não é para Deus te salvar. O que você faz é porque Deus já te salvou. Quando Jesus disse que a vossa luz brilhe no mundo, não é esfregar na cara dos outros. Eu falo em línguas. E você? Todos os fins de mês, eu e a minha casa vamos dar uma cesta básica. E você? Não, isso não é a luz brilhar para o mundo. Isso é soberba por obras. Amém? As boas obras devem nos conduzir para a humildade. Se não tiver nos levar para a humildade, está errado. Podemos estar a fazer a coisa certa com a motivação errada. Amém? Essa terceira soberba, eu acho que é a mais comum. Se não é essa soberba, é a soberba religiosa ou a mistura das duas. A soberba das obras, de você achar que é alguma coisa a mais, porque tem uma boa obra. Ei, o nosso coração volta e meia constrói um altar, um pedestal para nós mesmos subirmos lá. Terminei esse mês, li a Bíblia todos os dias. A pergunta é, leste por quê? Para fazer um check. Não, vocês podem me falar tudo. No mês de fevereiro, li a Bíblia toda. Qual é a motivação disso? É para depois subir aqui e meter uma patente? Para as pessoas dizerem, não, o fulano, no dia X, não, aquele dia, não. As boas obras devem pegar as pessoas e conduzir para Cristo. As boas obras têm que dar testemunho do Deus que habita em nós. As boas obras não servem para nos exaltar. Paulo, numa das epístolas, disse, olha, vocês estão a falar de outros apóstolos que não são. Vocês vão brigar a mostrar o meu CV. Muito bem, eu sou judeu. Judeu de judeus, sabe o que isso significa? Meu pai e a minha mãe são judeus. Eu não sou judeu porque adquiri nacionalidade. Eu nasci judeu. Fui fariseu. Quanto à lei do Senhor, sou irrepreensível. Ou seja, pega a lista dos fariseus, ninguém era mais fariseu do que eu. Eu não descumpria nada. Falou, mostrou o CV no fim disso, mas isso para mim é nada. Ele só mostrou aquilo porque as pessoas exigiram que ele fizesse. Ele não queria bater no peito e dizer, não. Eu escrevi mais cartas do que Pedro. Você se leu o Novo Testamento? O Novo Testamento basicamente é Paulo a falar. Temos evangelhos, metade de Atos é Paulo, as cartas praticamente ele é que escreveu, exceto Judas, Pedro e mais uma outra. O resto ele é que escreveu, mas ele não menciona isso. Porque ele sabe que as obras não devem nos ensoberbecer. Amém. Pelo contrário, ele diz, os que vieram primeiro
Estava a se referir aos 12 primeiros. Esses aqui, vocês têm que lhes dar crédito. Eu vim depois. Não sou inferior a eles, mas tem que dar crédito a eles. Nós não. Ai, se alguém chega e dá um testemunho, irmão, ouvi a tua palavra e deixei de fazer isso. Larguei um mau hábito. Ha! Instagram. Glórias dou ao meu misericordioso Deus que tem agido por meu intermédio. No teu coração, você quer likes, você quer aplausos, você quer que quando entrar aqui, com o Jaque, vice, outros irmãos, tem que te bater nas costas. Não. Bom trabalho, hein? Deus viu, Deus registrou. Ah, irmão, que isso? Que isso nada? É isso que você quer? Olha, eu já batizei mais de 500 pessoas. Essa igreja, esses miúdos todos, foi eu que batizei. Onde é que está a glória de Deus aí? É uma boa obra? É. Mas você estragou por causa da soberba. Na hora de dar opinião, Epa, irmão, como eu leio mais a palavra, olha, só essa introdução, você estragou tudo que vai dizer à frente. Irmãos, minha humilde opinião, mas acho que vocês deviam ouvir a mim. Eu já li a Bíblia mais de 7 vezes. O que você for dizer daqui para frente, já não vale. Você já meteu aqui 2 patentes, um pedestal, holofotes para ti, já não vale. Cuidado, irmãos. Todos nós. Um colega uma vez me perguntou, Braulio, qual é a parte mais difícil de pregar? Eu disse, vou te falar pela minha experiência. É quando você desce da pregação. Quando todo mundo, amém, palavra abençoada. Que o Senhor acrescente mais o irmão Braulio. Essa é a parte mais difícil. Você lutar com o ego para lhe meter no chão. Você crê, não é toda honra para o Senhor. Você pode falar isso, mas no coração não crê. A parte difícil é você crer que, amém, deu fruto, amém. Mas é o Senhor quem frutificou. Essa é a parte, para mim, é a parte mais difícil. Você ouvir muitos testemunhos bons e mesmo assim saber quem você é. Que você é um miserável que Deus te apanhou e hoje você está limpo. Você nunca se drogou, nunca fez sei lá o quê e não achar que é superior a quem já fez isso. Essa é a parte, minha experiência, é a parte mais difícil. Ministrar é difícil. Requer preparação. Amém. Mas o sair da ministração, por isso é uma das coisas que eu admiro em Jesus. Antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele ficou no monte, passou a noite a orar. Filho de Deus. Ele é a própria encarnação de Deus. Antes de escolher os apóstolos, ficou uma noite a orar. Ai, se eu fosse a encarnação do Filho de Deus, vou orar para quê? Se eu e o Pai estamos a falar assim. Isso é para nos ensinar a não ter soberba por obras nem religiosa, nem soberba alguma. Amém? Amém. Irmãos, larguemos as patentes das boas obras. É verdade que no livro do Apocalipse nos diz que as boas obras seguirão os santos. É verdade, está escrito. As boas obras vão seguir. Mas não é para você esfregar na cara dos outros. Olha, essa tua igreja aí, parte o pão quantas vezes? Minha igreja é todos os domingos. Ceia na nossa igreja, domingo. Se falhar um domingo, é grave. Você tomar uma vez por ano, desconfio dessa tua comunhão. Caíste na soberba por obras e na soberba religiosa. Vocês se chamam por títulos. Assim só chamar irmão Celso, pequei? Não.
reverendíssimo presbítero, ancião, Pai Celso. Não caiamos na soberba das obras. Amém? Quarto e último ponto é a soberba familiar. E vou finalizar com a soberba familiar. Não quer dizer, irmãos, que existam apenas essas 4 soberbas, essas 4 arrogâncias. Mas eu quero mostrar as que eu acredito que são as principais. Soberba familiar. Braulio, o que é soberba familiar? É quando a tua posição na família te leva a pensar que você é superior aos outros. Exemplo. Quando você chega em casa e grita, você, homem, marido, esposo, eu sou marido, vocês têm de me ouvir. Você falou uma verdade com a motivação errada. Subjugar é o inimigo, não é a tua esposa. Repito. Subjugar, dominar, é para fazer no inimigo, não é na tua esposa. Irmão mais velho, subjugar não é no teu irmão mais novo, é subjugar o inimigo. Amém? Amém. Controlar é controlar o inimigo, não é controlar os da tua casa. Mesmo que a tua posição seja de liderança. Vamos para a palavra. Jesus nos ensinou a liderar pelo serviço e não a liderar pela autoridade. Qual é a diferença? Perguntaram para Jesus: quem de nós é o mais importante? Resposta: o mais importante é o que serve os outros. Biblicamente, sabem quem devia ser o maior servo de casa? O pai. O pai devia ser, ou deve ser, o que mais serve em casa. Porque ele é o que tem maior autoridade. A liderança que os evangelhos nos ensinam. Quando digo evangelhos, não quer dizer que tem evangelho de Jesus e outro evangelho. Não. Estou a falar Mateus, Marcos, Lucas, João. A liderança que nos é ensinada é a liderança pelo serviço. Na igreja, quem é o mais importante? É o que serve os outros. Na igreja do livro de Atos, os apóstolos praticamente não dormiam. Ao ponto deles dizerem: alguém cuida das mesas, porque nós temos que ficar na oração. Eles serviam. A liderança em qualquer área da nossa vida, na empresa, o chefe deve ser o que mais trabalha, o que consegue ajudar todo mundo. Em casa, irmão mais velho, você tem que ser o irmão que dá exemplo, que acorda mais cedo, que incentiva os outros a fazer, que faz primeiro para os outros te imitarem. Pai, você tem que ser o exemplo de casa. Quando você fala de oração, o primeiro exemplo tem que vir na Bíblia, o segundo tem que vir do teu exemplo. Em casa tem que ter capacidade de dizer: não, meu pai ora. Não, eu vou aprender a amar a minha futura esposa com base no exemplo que eu tenho do meu pai. Eu vejo meu pai a tratar minha mãe, é o exemplo que eu tenho para mim. A pergunta é: isso acontece no geral? Não precisam responder. Está claro que não. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Você que é líder lá dos teus amigos, você tem que liderar pelo exemplo. Não pode ser uma reação. Não, eu tenho mais dinheiro, eu sou o líder. Lidera pelo serviço. No grupo familiar, quem é que traz mais palavra? Quase sempre saem mulheres. Vocês podem ver qualquer grupo de WhatsApp.
Eu não sei que potestade é essa que está a lutar com os homens. Em casa, se alguém ora muito, quase sempre são as mulheres. Se não é a mãe, é a filha. Se não é a filha, é a empregada. Por quê? Vocês não acham estranho, lendo a Bíblia, os apóstolos, homens, nossa realidade? Eu sempre me perguntei, não apenas aqui, realidade de todas ou a maior parte dos grupos religiosos. Reunião de oração, tem mais mulher ou mais homem? Tem mais mulher, é óbvio, tem mais mulheres. Eu pergunto, o que é que se passa? Se cada um tem que liderar pelo serviço. O homem, quando digo homem, estou a falar só marido, irmão, colega. O amor do homem é um amor sacrificial. É um amor de sacrifício. O amor que a Bíblia nos mostra da mulher é um amor devocional, de devoção. Exemplo, Paulo diz, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se necessário, você dar a vida por ela. Ou seja, no dia que entrar em casa, aqui tem futuros casados, estou a ver pela fé, o primeiro que tem que dar peito às balas é o homem. Não estou a dizer que tem que ser displicente. Tem como trancar a porta? Não, vou deixar destrancada. Estou aqui, eu sou o escudo. Isso é tentar a Deus. Mas em condição extrema, quem dá a vida, biblicamente, é o homem. Amém? Amém. O amor devocional é o amor, deixa eu escolher uma palavra bonita, é o amor parceiro, o amor cooperativo. Mas agora está ao contrário. Existem homens muito devotos e mulheres muito sacrificadas. É bom, é bom. Mas não é bem um princípio bíblico. As mulheres estão... Deixa, eu vou fazer. Não, não dá. Eu estou a falar uma inverdade aqui. Os homens estão mais... Sim, sim, faça. Não. Irmão, não é errado. Não é errado. O problema é se é ou não é um princípio. Nós, se formos muito pragmáticos, o que é pragmatismo? Se algo funciona, então está certo. Vamos cair em muitos erros. Você, se quer ter uma casa, quer ter a minha casa própria, você, se roubar dinheiro, você consegue comprar ou não? Consegue comprar ou não, igreja? Funcionou. A pergunta é um princípio bíblico? Mas funcionou. Está entendendo onde eu quero chegar? Não é se funciona ou não funciona. É se é um princípio ou não é um princípio. Funciona, muita coisa funciona. Irmão, nós estamos aqui a fazer a obra. Podemos mudar a mensagem todos os domingos para atrair pessoas endinheiradas para depois contribuírem. Funciona ou não funciona? Podemos falar de mensagens que as pessoas querem ouvir. Todo mundo sabe pregar isso. Você vai prosperar, não precisa se arrepender. Irmão, não dá um mês, aqui está cheio. Arranjar uns testemunhos e filmar, aqui está cheio. A pergunta é isso que Deus quer? Mas vai funcionar. 2 meses temos 500 acessos. 300 na reserva. Funciona. A pergunta é isso que Deus quer? Então não é se funciona ou não funciona. É se Deus quer ou não quer. E vou mais longe. Há coisas que Deus quer que você faz e não funcionam. Exemplo, evangelho. Sai para pregar aqui. Duvido
Não quero impedir a ação do Espírito Santo. Mas 100% das pessoas não vai se arrepender. Mas Deus é que te mandou pregar. Funcionou parcialmente. Quer dizer que não é de Deus? Não. Se é um princípio, faça. Amém? Dá para perceber, irmãos? Então, quarto e último ponto é a soberba familiar. Não lidere pela força, pela imposição, pela soberba, pela arrogância. Me respeita, eu sou teu mais velho. Cuidado com... Não fala assim comigo. Irmão, não consigo entender essa mensagem. Eu te dei casamento. Eu te dei casamento. O casamento é da mulher ou é do casal? Paulo disse para viver a vida comum do lar. Mas é uma palavra que se ouve muitas vezes ou não? Não, já lhe dei casamento, está a falar mais o quê? No pedido, dei mais até do que pediram. Isso é soberba familiar. Amém? Recapitulando, soberba religiosa, soberba pela nacionalidade, soberba por obras e soberba familiar. O objetivo, irmão, é que nós todos repensemos a nossa vida. Será que eu não estou a ser uma pessoa arrogante num desses pontos? Será que eu não estou só a disfarçar a minha arrogância com palavras bonitas? Graças a Deus eu não sou como fulano. Será que eu não estou nessa condição? Para concluir, 2 versículos do livro de Provérbios. Primeiro, Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com soberbos. Traduzindo para a nossa linguagem aqui. Antes da ruína vem a arrogância. Não falha. Não falha. Antes de alguém cair, vem a arrogância. É melhor estar na reunião com os humildes de espírito do que estar onde tem muita coisa com os arrogantes. Amém? Deu para perceber? É melhor você estar num sítio sem AC, calor, mas com os humildes de espírito. Atenção, humilde de espírito não é necessariamente pobre. Porque há pobres arrogantes. Humilde de espírito é alguém que não se considera superior a outro. É melhor estar com esses do que estar no Epic Sana a comer caviar, tomar pequeno almoço, sushi com sei lá o quê, à tarde hidromassagem, mas com os soberbos. É melhor estar na primeira condição. Amém? Amém. Segundo e último ponto, Provérbios 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes de alguém cair, ele vai se gabar. Quando você vir alguém a se gabar, pode dizer, biblicamente ele vai cair. Não é porque tiveste uma revelação no sonho que ele caiu. Não, a Bíblia já revelou isso. Antes de alguém cair, ensoberbece. Nabucodonosor é o exemplo claro. Destruiu Jerusalém, conquistou muita terra, chegou uma vez na Babilônia, no palácio, ela apreciou tudo e disse, o meu braço conquistou isso. Na hora, um anjo, Nabucodonosor, você e os cabritos vão estar iguais. Vais comer capim. Não houve médico, psiquiatra para tentar lhe corrigir. Deus falou, acontece. A parte mais bonita não é o castigo dele. É quando ele, depois do tempo, recuperou,
Primeira coisa, traga-me o livro. Não há Deus como Deus de Israel. Aquilo, a história de Nabucodonosor valeu por causa daquilo. Não há Deus como Deus de Israel. A partir de hoje, quem não cultuar esse Deus, corto a cabeça. Antes da queda é a soberba. No livro de Atos, esqueci-me o nome do imperador. Ele deu um discurso, as pessoas gritaram, é um Deus que está a falar. A Bíblia diz, ele não negou. Olha o perigo da soberba. Às vezes a soberba, você não precisa dizer eu sou. É só não negar aquilo que está a dizer. Não. O irmão Braulio dá a palavra. Eu sinto Deus na terra. E o irmão Braulio burro não nega. Ei, não, que isso? A Bíblia diz, o anjo feriu-lhe e morreu na hora. Foi comido de bicho. E houve grande temor na cidade. Soberba. Cuidado com os elogios. Você sabe que esse elogio você não é, nega mesmo. Não, irmão, não sou isso. Irmão, que isso? Irmão, eu acho que na igreja devia ser só você a pregar. Irmão, gentileza tua. E Deus está aqui a olhar. Não vai abrir a boca para falar que não? Nabucodonosor. Não há maior império do que a Babilônia. E não havia mesmo. Chegou, vais comer capim 7 anos. Não sei explicar, irmão, o que se passou com ele. Ele comeu capim todos os dias. Virou bicho. Isso é uma figura do ser humano arrogante. Deus te vê como um animal. Você é um bicho. Você é para ser sacrificado. Você não vale mais do que um boi, uma pomba, um rato. Se você é soberbo, você não vale mais do que isso. Mas a minha oração é que, ao fim dessa mensagem, possamos nos rever. Amém. Possamos olhar para o nosso interior. Tal como Isaías disse, no grande dia do Senhor, só o Senhor será exaltado. Aleluia. A minha oração é que você não espere até esse dia para Deus te humilhar. Que nós todos, voluntariamente, nos dobremos para o Senhor. Que nós comecemos a liderar pelo serviço e não por acusações. Não porque apontou o erro do irmão, logo você lidera. Não. Que nós não nos consideremos superiores a ninguém porque estamos a igrejar há anos. Que nós não olhemos para quem está toda hora a cair como alguém de segunda categoria no reino de Deus. Que possamos orar sinceramente quando estivermos a ver alguém a se perder, não para a condenação da pessoa, mas para que o Senhor tenha misericórdia dele do mesmo jeito que teve conosco. Que o Senhor possa lhe perdoar, tal como o Senhor nos perdoou e ainda nos perdoa. Que possamos olhar para outras denominações religiosas, identificando os erros, mas não para lhes destruir, mas para lhes ajudar a ir para o caminho certo. Que possamos olhar para os nossos amigos perdidos na bebedeira, droga, festa, o que for, não com olhar de condenação para Deus mandar fogo e lhe destruir de uma vez, mas que possamos, dia após dia, não nos cansar de fazer o bem, pregar o Evangelho, apresentar a palavra, até que o Senhor venha. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê sabedoria para fazer tudo o que foi falado aqui, que possamos nos arrepender verdadeiramente, sem exposição dos nossos erros, e que possamos ter misericórdia dos outros. Jesus Cristo é o Senhor. Amém?